Olá, meu querido estudante da comunidade Redator Enem. É uma satisfação muito grande poder gravar esse vídeo para você que está estudando em momentos em que alguns estão descansando. Você está aqui batalhando para transformar o seu futuro, para clarificar os caminhos e as ideias para você chegar à tão sonhada universidade pública. Eu tenho dedicado esforços, eu tenho feito o máximo que posso todos os dias pensando em uma ferramenta melhor para vocês, a fim de que vocês consigam obter o sucesso que tanto merecem. Hoje, com muito prazer, eu trago para vocês uma redação modelo preparada especialmente para você aprender de uma vez por todas a produção de um parágrafo de desenvolvimento, que é o bicho-papão de muita gente. Eu vou apresentar para vocês uma redação construída a partir de um modelo seguro que vai te proporcionar o sucesso. Só que tem um detalhe: você precisa incansavelmente repetir esse vídeo, estudar como ele foi construído para você ter sucesso. Não é só deixar o like e se inscrever no canal, mas estudar, tá certo? Então é o seguinte, eu vou trabalhar com o tema Impactos da Educação à Distância na Valorização da Formação de Professores no Brasil. Eu queria já apresentar para vocês uma introdução produzida de acordo com o que nós estamos estudando durante esses momentos iniciais desse nosso curso, né? Então você está vendo aí que essa redação ela tem os 3 aspectozinhos que nós já trabalhamos, né? O repertório sociocultural, a contextualização temática problematizada e a tese do tipo acusatória, tá certo? Então, vamos aqui verificar, eu coloquei em recurso de cor para você conseguir visualizar bem, tá certo? Todas as partes. Repertório. Em O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto retrata a luta do protagonista pela educação e valorização de qualidade. Policarpo Quaresma, um patriota fervoroso, acredita que o progresso do país depende do conhecimento e da valorização da cultura nacional. Importante. Note que esse repertório, já de início do texto, ele consegue associar completamente o tema da proposta. Veja, educação à distância na valorização da formação de professores no Brasil. Ele já é capaz de trabalhar palavras do tema, educação, valorização, qualidade que está relacionada, né? Progresso, então conhecimento. Note que tudo isso é levado em consideração. Por quê? Porque o repertório, olha, ele tem 3 questões. Primeiro, ele deve ter fonte, né? Ele ser legítimo. Esse repertório ele é legítimo. O segundo aspecto é que o repertório que você utiliza, ele tem que ser pertinente, né? Ele tem que estar relacionado ao tema. Também o repertório deve ser, se você quiser pontuar alto, ele deve ser produtivo. Como assim produtivo? Ele precisa ser utilizado por você de forma que você, com esse repertório, você consiga produzir algo no texto, ou seja, você consiga usar o repertório
e atrelá-lo ao que você está escrevendo, né? Se, no caso, estando no desenvolvimento, você vai dizer que o repertório ele está contribuindo para a sua argumentação. Aqui na introdução, ele está contribuindo para essa contextualização. Então, de cara, com esse repertório, você já tem os seus 200 pontos no quesito repertório, né? É claro que como esse texto aqui é planejado, né? Eu produzi esse texto com muito cuidado para que não existam falhas. Você já sabe que alcançaria 200 pontos aqui só no início do texto. Isso não é maravilhoso? Competência 2, 200 pontos. Então, eu quero que você entenda que logo depois de você mencionar a obra como aqui está, né? Você tem até aqui, né? Você menciona, ó, a obra, diz do que ela fala, retrata isso. Em seguida, tá? Eu vou dizer o seguinte, que Policarpo, ele é um patriota fervoroso. Quer dizer, ele tem um olhar para o país dele. Olha só, estou me referindo aqui, no caso, ao Brasil, lá da frase temática, se bem que tudo fica subentendido que é em relação ao Brasil, não é nem, né? Porém, tá aqui. Ele acredita que o progresso do país depende do conhecimento e da valorização da cultura. Professor, cultura. Certo? Agora nós vamos fazer aqui a problematização. No entanto, ele enfrenta, Policarpo, constantes obstáculos. O professor também enfrenta obstáculos, como a falta de recursos e reconhecimento. Olha, já está anunciando aqui mais ou menos o que é que vai ser trabalhado. Vamos checar se é isso mesmo daqui a pouco. Então, note que esse contraponto, né, que foi iniciado por no entanto, é uma das formas mais clássicas de você fazer o contraponto, tá certo? Que é a problematização, que é o entrave, é a dificuldade, né? E que obstáculo existe. Fora do universo ficcional, que é outra forma clássica de você fazer o quê? O link repertório com a realidade. Fora do universo ficcional, essa situação reflete a realidade nacional, pois, agora eu vou explicar, pois muitos professores em formação no Brasil enfrentam desafios semelhantes na busca por uma educação adequada através da educação à distância. Então aqui, olha só, vamos ver aqui o nosso tema, qual que era? Impactos da educação à distância, olha aqui, educação à distância, impactos da educação à distância na valorização da formação de professores em formação no Brasil enfrentam desafios. Educação, então todas as palavrinhas estão aí para você não correr risco do tangenciamento, né? Não tangenciar. Ou seja, está garantindo 200 pontos na competência 2, você não está tangenciando. Nesse contexto, a deficitária infraestrutura tecnológica e o preconceito contra professores formados por essa modalidade emergem como desafios críticos a serem examinados. Então, olha só, nesse contexto, eu estou falando aqui com relação a essa situação apresentada anteriormente. Note que aqui, ó, e nesse contexto, eu não estou fazendo contraponto mais. Eu estou aproveitando aquilo que eu construí nesse contexto, aquilo que foi dito anteriormente. A deficitária infraestrutura tecnológica,
deficitária infraestrutura tecnológica. Deixa eu usar aqui outra cor para não ficar só riscando com esse branco, meu Deus. Vamos lá, vamos fazer uma marcação de texto. A deficitária infraestrutura tecnológica e o preconceito contra professores formados por essa modalidade. Deixa eu apagar essa partezinha que foi a mais. Preconceito contra professores formados por essa modalidade. Isso aí são os dois aspectos da linha de argumentação que, nesse caso aqui, constituem a tese. Porque eu acredito, é como se eu dissesse, para construir essa tese, o que eu penso a respeito? Qual é um entrave que eu penso que é realmente significativo, né? Eu penso que a deficitária infraestrutura tecnológica e eu penso que o preconceito contra professores formados por essa modalidade surgem aí como desafios críticos a serem examinados. Então, às vezes bate aquela dúvida, será que eu posso colocar qualquer que seja a tese e o corretor não vai descontar pontos, ele não vai dizer assim, como a sua tese é fraca, eu vou tirar aqui logo uns 80 pontos. Não existe isso. Se sua tese realmente ela faz sentido, se sua tese, não é nem que faça sentido, né? Porque isso é óbvio. Se sua tese está ali apresentada, se o corretor concorda com sua tese acusatória ou não, é problema dele. A questão é que você consiga conduzir o seu texto mantendo-se fiel ao que você construiu, ou seja, a sua tese, tá certo? Então a gente vai ver agora aqui o seguinte. A gente vai ver o desenvolvimento, olha só. De cara você já está assim, meu Deus, que tanto colorido é esse? Mas é isso mesmo, o desenvolvimento ele é mais recheado. E tem sido um grande problema nas relações que eu tenho visto até agora. Por isso, essa minha intenção muito marcante de trabalhar com vocês essa redação de forma detalhada. O vídeo vai ficar longo, mas não importa. Quem quer estudar, emprega tempo. Seguinte, nós temos aí exatamente 5 partes. Se você não faz 5 partes, seu texto não tem potencial para alcançar realmente aquilo que espera a banca examinadora, ou seja, perceber o seu projeto de texto em andamento, ou seja, em desenvolvimento. Por quê? Porque senão não dá para você realmente apresentar tudo aquilo que é esperado em 5 linhas, em 3 linhas, em 4, não dá. Por quê? Porque é tópico frasal, é embasamento do argumento, é fundamentação, é aprofundamento e é fechamento. Como é que você vai colocar tudo isso simplesmente em 3 linhas? É possível fazer isso? A resposta você já sabe, né? Claro que isso não dá. Não dá. Fique atento. Não seja um iludido, uma iludida. Não dá. Então, eu até, quando eu olho assim, quando eu vou comentar o texto, né? Eu normalmente digo logo, olha só, redação com tantas linhas, o corretor já sabe. Redação com X linhas, a pontuação aqui dificilmente vai ultrapassar, a gente já pensa, porque eu não vou contar para vocês o segredo. Então vamos lá, tópico frasal, né? A primeira parte sim, que está na cor rosa, que parece marrom branco, porque o fundo é esse, não sei nem que cor é essa, meu Deus, é sei lá, roxo, não sei. Primeiramente é importante destacar que a EAD, olha só, estou usando aí um termo para me referir, para não ficar repetindo educação à distância, né? Facilita o acesso à educação superior para professores de regiões remotas, democratizando a formação docente. Então,
eu estou aqui apontando essa questão do destaque que deve ser feito, né? Eu estou apontando aqui que é preciso destacar essa questão, tá? Porque ela facilita realmente, ela de fato facilita, né? Então, essa facilidade, ela acaba sendo um ponto positivo, é um impacto, né? É um impacto porque ela democratiza a formação docente. Porém, eu coloquei mais bonito, né? Contudo, a filósofa brasileira Djamira Ribeiro defende que a visibilidade de um problema é o primeiro passo para a sua resolução. Você já sabe que isso aqui já é um repertório e as pessoas, né, os professores aí na internet chamam de coringa, né? Repertório que casa com muito tema, né? Então anota aí, eu não faço questão, eu não digo para você, não, procure um repertório inédito, porque na verdade o Enem não está preocupado realmente se o repertório é inédito ou não, ele está preocupado se você faz uso do repertório. Lembra que eu falei? Tá fazendo uso, é produtivo, tá ótimo, então assim alcança a pontuação máxima, que é mais uma confirmação que seria 200 pontos, né? Então, visibilidade, colocou isso em evidência, levou para discussão, é o primeiro passo, tá? Por quê? Porque a EAD facilita, democratiza, e para resolver isso tem que colocar realmente, tem que colocar na visibilidade, na vitrine, tá certo? Agora vamos aqui prestar atenção sempre aos conectivos, porque é uma questão de competência 4, que você não pode ficar lesado em relação a isso, lesada, né? Em azulzinho, perdão, eu não comentei o que é essa parte do repertório, né? É o embasamento do argumento, ou seja, isso que está aqui, né, da filósofa brasileira está se remetindo, ou seja, tem relação, fundamenta, né? Perdão, tem relação, mas ainda não fundamenta. Como assim? Está apenas se relacionando, tá certo? Está apenas, é como se dissesse assim, olha, não só eu penso isso, há outra pessoa que pensa isso. Então, esse repertório que você coloca no desenvolvimento, ele não é propriamente parte do processo argumentativo, ele é só para embasar, tá certo? É para você dizer assim, olha, isso aqui não é uma coisa louca que sai da minha cabeça, não. Tem aí uma pessoa, uma referência que pensa da mesma forma. Então, entenda que isso se chama embasar o argumento. Bom, aí vem a partezinha azul, né? Olha aqui a conexão feita com nesse sentido. Então eu vou levar o que eu disse antes, tá? Vou considerar o contexto. Aí eu vou dizer, ó, nesse sentido, a deficitária infraestrutura tecnológica compromete esse potencial democratizador. Puf, acabou isso aqui, ó. Fez aqui, queria outra cor, vamos lá, vamos aqui um branco, ver se presta. Ó, potencial, horrível, tem mesmo no meio. Ó, eu tenho aqui potencial democratizador. Pronto, achei outra cor. Vamos lá. Potencial democratizador. O que acontece, né? Se você trabalha, tá, dizendo que a EAD democratiza a formação docente, aí depois você fala, esse potencial democratizador, tá? Ele fica o quê? Ele fica comprometido, tá? Ele fica comprometido
Por quê? Porque existe uma deficitária infraestrutura tecnológica. Então, infelizmente, tá certo? Você vai ter um problema, professor, porque a infraestrutura não ajuda. Mas você pode pensar, rapaz, onde é que surgiu essa infraestrutura? Olha, vamos nos lembrar. A deficitária infraestrutura tecnológica. Poxa, o parágrafo está realmente produzido a partir da tese acusatória. Eu estou acusando aqui, perceba isso. Eu estou dizendo que a deficitária infraestrutura tecnológica compromete. Então, estou fazendo jus, né, a essa tese acusatória. Tá certo? Por conseguinte, agora, olha, presta atenção. Por conseguinte, ou seja, consequentemente, professor, adorei, achei lindo por conseguinte. Vou usar. Use porque a competência 4, meu querido, minha querida, ela pede que você varie, que você use diversos elos coesivos. Sai desse negócio do e, mas, porém, gente, existem outros, todavia, contudo, sei lá, tem um monte aí, vamos lá, use outros. Por conseguinte, que é o mesmo que consequentemente, então use esse negócio, pelo amor de Deus. Por conseguinte, a falta de internet de alta velocidade e de equipamentos adequados, olha, presta atenção. A falta de internet de alta velocidade e de equipamentos adequados impede muitos professores de acessar plenamente os conteúdos oferecidos pela EAD. Presta atenção. O que eu acabei de dizer foi que eu estava fundamentando. E você percebe que o que eu disse aqui, falta de internet de alta velocidade e de equipamentos adequados, isso daqui é exatamente o que, meus queridos? Isso aqui é a infraestrutura tecnológica, que é o que? Deficitária. Isso é infraestrutura. Por isso que eu estou fazendo o quê? Eu estou fundamentando o meu ponto de vista, que é lá da tese acusatória. Você percebe a ligação agora? Impede muitos professores de acessar plenamente os recursos oferecidos pela EAD. Tá? Assim, esses problemas enfrentam dificuldades para... uma coisa que eu acho que eu tenho que parar para falar, porque é importante. Você está vendo, porque eu sei que você enxerga, você está vendo aqui que eu usei uma vez aqui, EAD, 2 vezes EAD, 3 vezes EAD. Tem gente que fica neurótico procurando sinônimo para todas as palavras. Aí você engancha, meu filho, porque não dá também para você ser uma máquina de sinônimos. Você precisa evitar repetição muito próxima quando você tem outras palavras que podem ser usadas. Nesse caso, EAD é uma palavra do tema. Então, você pode usar sinônimo? Pode, mas você pode mantê-la, tá certo? Mas tem educação virtual. Pronto, não se preocupe com isso, não. Você pode aqui, se você quiser, simplesmente dizer educação virtual, né? Então, a gente não briga por isso, tá certo? É importante que você entenda que há essa possibilidade, tá certo? De você usar realmente a educação à distância, tá certo? Educação virtual. Então, assim,
Esses professores enfrentam dificuldades, olha só, reforçando a questão do comprometimento, né? Reforçando a questão que é um problema, tá certo? Dificuldades para acompanhar os cursos, né? Porque eles não conseguem acessar plenamente os recursos. Então, acompanhar os cursos e muitas vezes acabam desistindo. Olha só, desistindo da formação. Consequência da consequência. E essa parte preta, o que é? Essa parte preta também é o desdobramento, tá? Causa, consequência, consequência da consequência. Aqui na partezinha preta, como você vê, o aprofundamento. E desistir da formação vai gerar o quê? Perpetuação da desigualdade educacional. E isso vai gerar o quê? Isso vai afetar negativamente a qualidade de ensino oferecida aos alunos, né? Então, essa questão ela foi conduzida de forma tríplice, né? Primeiro ponto, embasou o argumento. Segundo ponto, fundamentou. Terceiro ponto, aprofundou. Aí eu vou parar de mandar o recadinho para você. Faltaram desdobramentos. É porque é essa parte. Ah, professor, mas eu não sabia disso ainda. Poxa, sabendo agora. E se errar, eu não vou ficar muito feliz, não. Tá certo? É só pensar. É muito simples, né? Não, tudo bem. O professor, quando fala, é assim, mas o aluno vai fazer é difícil. Mas entenda, o processo é. Isso leva a quê? Na hora que eu digo a deficitária infraestrutura, o que é que ela causa? Ela compromete o potencial democratizador, que lá no tópico frasal você tinha dito que a EAD facilita e ela democratiza a formação docente, você está vendo lá. Mas aí o problema é que a infraestrutura é deficitária. Então, se isso é um problema, aí lembra, infraestrutura tecnológica deficitária lá da tese acusatória, se apontou isso. Acontece o quê? Compromete o potencial democratizador. Ok. Qual a consequência disso? Por conseguinte, aí já estamos nós estamos aqui colocando uma consequência, tá? A falta de internet de alta velocidade e de equipamentos adequados impede muitos professores. Acabei de ver um erro, perdão, viu, gente? Vamos só corrigir, porque você tá vendo, ó, eu fiz, tá certo? Isso não quer dizer que ela é perfeita, perdão. Impedem, tá certo? Porque o sujeito aqui é composto. A falta de internet de alta velocidade e de equipamentos adequados impedem muitos professores, né? Eu não sei se eu vou conseguir aqui durante esse momento fazer essa adequação, porque está em modo de apresentação, tá? Mas assim, já estou mostrando para vocês, vou tentar aqui, porque eu sou meio... eu não vou dizer neurótico não, mas eu não quero apresentar uma coisa errada para vocês, tá? Bem aqui, tá? Teria um M. Eita, desenhar esse M. Impedem, pronto. Não ficou lindo não, mas deu certo. Impedem muitos professores de acessar plenamente os recursos oferecidos pela EAD, tá? Vou até aproveitar para comentar. Jartes, perdeu o 1000, é isso? Não. Um erro, né? Uma questãozinha não te tira o 1000 ainda, tá certo? Não é assim. E vamos aqui continuando para a partezinha verde, que é o fechamento. Portanto, é evidente que a deficiência tecnológica
impede a plena democratização da formação docente através da EAD. Então, meus queridos, o parágrafo de desenvolvimento, ele tem essas 5 partes. Se você não faz as 5 partes, você está deixando de ser feliz. Seja feliz e aprenda agora e comprove com o próximo parágrafo tudo isso de novo, né? 5 partes. Ademais, é crucial considerar o preconceito contra professores, né? Preconceito lá do segundo. Vou voltar porque é bom voltar para deixar claro. Ó, preconceito, tá vendo o preconceito aqui, ó? Segundo aspecto, né? Segundo aspecto da tese acusatória, tá? O preconceito contra professores formados por meio da educação online, olha só, troquei, né? Coloquei a educação online, tá? Para você não ficar brigando comigo, que compromete a valorização dessa modalidade de ensino, né? Educação online é uma modalidade. Então, estou falando que o preconceito contra professores formados, né, pela EAD é um problema. Aí, agora eu vou fazer o quê? Eu vou embasar meu argumento. Conforme o sociólogo Pierre Bourdieu, o capital cultural é fundamental para o reconhecimento social e profissional. Capital cultural, né, aquele acúmulo de bens, no caso aqui de cultura, né, aquilo que você tem acesso, né, é fundamental para o reconhecimento social e profissional. Então, olha só, compromete sim, tá certo, o preconceito. Os professores precisam ser reconhecidos, ter esse capital cultural, essa rede, né? Não serem deixados à margem, né? Não sofrerem preconceito, serem inseridos, tá certo? E isso é importante nesse network, nessa conexão do capital cultural. Se você não sabe muito sobre capital cultural, né? Não é a minha área, tá certo? Eu peço que você estude um pouco mais ou pergunte ao seu professor, tá? De sociologia, filosofia, ele vai saber com certeza. Bom, continuando, né? Embaseou o argumento, então, fundamentação. No entanto, muitos empregadores e colegas de profissão ainda consideram a formação à distância inferior à presencial. Ó, muitos empregadores e colegas de profissão consideram a formação à distância inferior à presencial. Certo, e daí? E daí que isso desvaloriza, né? Isso faz que os professores que se formam por meio da educação à distância se sintam o quê? Se sintam desvalorizados, tá? Desvalorizando as competências adquiridas pelos docentes. Então essa é uma consequência, estou fundamentando. Muitos de vocês, infelizmente, têm parado aqui na fundamentação. Embasa o argumento, apresenta o tópico, embasa o argumento, coloca uma citação e depois fundamenta e depois já vai para o fecho, para o fechamento. Cadê o aprofundamento? Cadê o desdobramento? Presta atenção. Como resultado, olha só, como resultado, né? Tem por conseguinte como resultado um operador argumentativo. Esses professores enfrentam barreiras no mercado de trabalho. Essa é uma consequência bem grave, isso é verdade mesmo, tá? Eles enfrentam barreiras no mercado de trabalho, tá certo? Com menos oportunidades de carreira e progressão. Ah, o cara ali se formou à distância, nunca foi na universidade. Isso é triste. Dessa maneira, quer dizer, assim que vocês gostam tanto, mas tem dessa maneira, viu? Essa desvalorização perpetua uma visão estigmatizada e injusta sobre o ensino à distância. Quer dizer, tudo isso, né, a questão do preconceito, da desvalorização das competências, né, desvaloriza o professor, isso perpetua, né, uma visão, aqui perpetua uma visão estigmatizada e injusta. Olha, meus queridos, vocês precisam aprender a utilizar os adjetivos
que indicam, né? Eu vou até olhar para a cara de vocês aqui, deixa eu colocar aqui. Vocês precisam aprender a utilizar palavras que denotam crítica. Crítica, certo? Entenda que sem marcas de criticidade você não está fazendo um texto dissertativo, argumentativo como deve ser feito. Fique atento a isso, pelo amor de Deus, tá certo? Então vamos voltar aqui. Afetando negativamente a motivação e o reconhecimento profissional desses educadores. Olha só, presta atenção. Quando eu disse afetando negativamente a motivação e o reconhecimento profissional, eu estou me referindo aqui, compromete a valorização. Eu estou me referindo ao que foi dito lá, tá certo? No tópico frasal. Então tudo está encadeado. Quando você, na sua correção, eu faço a marcação de coesão, porque está faltando o nexo entre as partes, tá? Eu aprofundei. Olha só como é longo o aprofundamento. E não tem segredo. Isso causa o quê? Determinada coisa. E essa determinada coisa causa o quê? Determinada coisa. E que situação vai existir com essas consequências todas? Pronto, você está aprofundando. É isso. Grava isso, pelo amor de Deus. Logo, concluindo, combater o preconceito. Pelo amor de Deus, não diga concluindo. Não, existem elos coesivos para isso, conectivos para isso. Logo, combater o preconceito contra professores, estou referindo a preconceito, formados por cursos virtuais. Tá aí, você queria sinônimo? Pronto, cursos virtuais. É essencial para assegurar a plena valorização e eficácia dessa modalidade de ensino. Pronto. Conclusão aqui, tá certo? Tudo está atrelado, tudo está imbricado, né? Palavra bonita. Lá. Quer ver? Você quer ver agora a conclusão? Vamos lá. Conclusão, você sabe que é aqui que mora, né? O texto do Enem abriga na conclusão a proposta de intervenção. Essa palavra, vou até me sentar aqui direito. Essa palavra, uma águazinha também. Essa palavra tão linda e que para muita gente ela é um desafio absoluto, né? Proposta de intervenção. Quantas partes? Não vou mentir para vocês, tá? Ela tem obrigatoriamente 5 partes, tá? Mas eu sugiro que você faça a 6ª, que é a retomada da tese, tá certo? Para que isso? Para que o projeto de texto fique cada vez mais evidente, que o texto foi planejado mesmo, você pensou passo a passo, como é que funciona. Retome a tese. Portanto, é evidente, tá aqui essa parte, portanto, é evidente que a discussão sobre a educação à distância no Brasil é fundamental. Mas eu não estou entendendo isso, especialmente no que diz respeito à valorização da formação. Vem para cá, vem para cá. Emergem como desafios críticos a serem examinados. Coloquei a tese, tá certo? Isso eu estou dizendo que precisa ser examinado. Então é evidente que a discussão sobre esse assunto é fundamental, ou seja, precisa ser examinada, especialmente no que diz respeito à valorização da formação de professores, relacionando aí ao tema. Agora vamos para a parte obrigatória mesmo, tá certo? A parte dos 5 elementos, né? Agente, ação, meio, finalidade e um detalhamento. Pelo menos um detalhamento.
o agente o agente interventor é quem, a ação é fazer o que, o meio é como isso vai ser feito e a finalidade é com que propósito isso vai ser feito. E detalhamento, normalmente, o detalhamento é uma consequência da finalidade, normalmente tá? Que eu, no meu livro, eu gosto de chamar de novo panorama, né? A visão otimista é a visão otimista do futuro, né? Como é que a coisa vai ficar no futuro, tá? Então, já que falei, para mitigar esses desafios, porque eu passei a redação falando de desafios, para mitigar esses desafios, o Ministério da Educação, ou seja, o agente, né, deve promover investimentos em infraestrutura tecnológica. Poxa, eu fiquei falando que infraestrutura era um problema, né? Então eu tinha que trabalhar isso. É a ação. Aí é o seguinte, como é que vai ser feito isso? Garantindo acesso à internet. Eu não falei no desenvolvimento que existia um problema de a falta de internet de alta velocidade e de equipamentos adequados impedem muitos professores de acessar plenamente os recursos. Então, eu estou falando aqui que tem que garantir internet de alta velocidade e fornecer equipamentos adequados. Professor, não, agora que eu estou entendendo como é que eu faço esse negócio. Pois não tem segredo. O texto tem que ter ligação a parte com a outra, meu amigo. Se você não faz isso, vai levar um tiro na testa. Pronto, colocou aqui o meio, né? Garantindo acesso à internet. Professor, eu não gosto muito de usar gerúndio. Eu gosto de usar o conectivo. Ótimo, bote por meio do... Não tem problema. Agora vamos aí... como é mais de um problema, porque aqui atacou o primeiro, né? Vamos aqui, além disso, é essencial implementar campanhas de conscientização, que vocês amam colocar isso, né? Sobre a validade e eficácia da formação à distância. Qual foi o segundo problema? Preste atenção. Preconceito contra professores formados por meio da educação online. Se eu tenho quem é que tem preconceito? É o povo, né? Então, se é o povo, é ideal que seja o quê? Uma campanha de conscientização. Gente, preste atenção. Algumas pessoas... Não, vai para a cara de vocês. Espera aí, deixa eu botar aqui para a cara de vocês. Algumas pessoas acham que algumas propostas são as mesmas para todos os temas. E a coisa fica meio feia, sabe? Não fica muito conectado, não. E o avaliador, quando ele é crítico, ele vai te dar uma pontuação baixa, entendeu? Por quê? Porque o negócio não tá muito bonito, não. O cara já percebe logo que é aquele negocinho do texto ensaiado, certo? E lá na frente do nosso curso eu vou noticiar, né? Uma coisa que não sei se você vai gostar muito, não, mas depois eu conto. Então vamos lá. Onde estava? Certo. Validade e eficácia da formação à distância, porque eu não quero mais que seja um problema. E eu vou resolver isso com a campanha de conscientização. Com certeza é possível. Como essa campanha? Como essa campanha vai ser feita? Bom, essa campanha ela vai ser feita, conduzida em parceria com instituições de ensino superior. Tá? E essas campanhas elas devem utilizar mídias tradicionais. Estou falando como, né? Mídias tradicionais. Parceria e mídia. Tá certo? Tradicional e digital. Muito potente, né? Isso. Pessoa, televisão, rádio, jornal, blogs. Não sei se tem blogs ainda. Instagram da vida, né? E tudo mais. Aí, finalidade. A fim de combater o preconceito e valorizar os docentes formados por essa modalidade. Pronto. A finalidade é essa, tá?
Aí o detalhamento. Assim, agora apareceu assim. É possível vislumbrar. Escreva essa palavra, pelo amor de na sua cabeça, para você colocar no texto. Anote. Vislumbrar, quer dizer, é possível, dentro da mente, enxergar um futuro em que, tal como desejava Policarpo Quaresma, o conhecimento e a valorização profissional serão reconhecidos como pilares essenciais para o progresso do país, garantindo igualdade de oportunidades e melhorando a qualidade da educação em todo o Brasil. Meu amigo, agora me diga se eu, no meu momento aqui de inspiração de escrever esse texto, consegui ou não consegui fazer aqui uma conexão direta, né, uma ligação direta com o início do texto, né? Analise, tá certo? Então, essa retomada da tese, tá certo? Ela acontece aqui praticamente, nesse caso, nessa construção aqui. Essa retomada ela é importante para que você consiga respeitar o entendimento de que o parágrafo tem começo, meio e fim, tá certo? Eu falei aqui no início, quando eu apresentei esse slide, que a proposta de intervenção, que a conclusão abriga a proposta de intervenção, mas a conclusão ela não é apenas a proposta de intervenção, é porque lá está a proposta de intervenção, tá bom? Bom, foi isso. Eu olho aqui para vocês e desejo do fundo do meu coração que vocês estudem. Que vocês realmente aproveitem. Foram muitos minutos, quase 1 hora, foi uma aula inteira trabalhando esse texto com muito amor para vocês estudarem mesmo, para vocês conseguirem aí obter o sucesso que merecem. Eu espero isso do fundo do coração. Grande abraço.